Gente, tudo bem? Eu sou a Rúbia e eu tô aqui hoje para o nosso final de calorimetria na matéria de física. Se você não acabou acompanhando o início dessa matéria, eu vou deixar o link dos slides, né, na descrição para que vocês possam acessar, tá bom? Vamos lá. Hoje vamos falar de sistemas termicamente isolados, ou como alguns chamam, as trocas de calor. Vamos lá. Já vimos em calorimetria a quantidade de calor específico, calor latente e dilatação térmica. Então só falta um conteúdo. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então essa famosa frase basicamente diz que tudo tende ao equilíbrio. Então um produto com uma temperatura muito elevada e outro com uma temperatura muito baixa, eles tendem a encontrar uma temperatura que seja um equilíbrio entre os dois, como se fosse uma média. Por exemplo, quando colocado para gelar, vamos dizer que são refrigerantes, numa bacia de gelo e tudo mais, o que acontece? Lembra que nós vimos aquele gráfico em que, na transformação de estado físico, há aquela linha na horizontal. O que acontece? Calor absorvido até o ponto de ebulição ou fusão, que é a mudança de estado, o calor que vai ser absorvido não será utilizado para aumentar a temperatura, mas será utilizado para mudar de estado. Então, por exemplo, o calor dado pelas garrafas será absorvido pelo gelo, que por sua vez vai utilizar esse calor para mudar de estado físico. E com essa absorção, basicamente a temperatura da garrafa vai diminuir, assim deixando mais gelado, e o gelo vai se transformar em água. Então, por que sistema termicamente isolado? Porque isso basicamente ocorre em sistemas fechados, ou seja, dentro de uma caixa de isopor, ou num cooler, ou qualquer que você esteja familiarizado. Princípio da igualdade de troca de calor. Então, corpos de diferentes temperaturas trocam calor entre si até atingir um equilíbrio térmico. Então, tem essa equação aqui que pode dar um sustinho no início, mas vamos decifrar ela. É o seguinte. Essa primeira parte que aparece a média de Q, que seria o nível de calor, mais outra média igual a zero. O que isso quer dizer? Então, basicamente, a soma do calor entre dois produtos num sistema isolado vai ser igual a zero. O igual a zero significa equilíbrio. Então, se os dois somando é igual a zero, quer dizer que há um equilíbrio entre eles. Senão, eles estão em desigualdade na troca de calor. Então, vamos lá. O calor do recipiente vai ser maior que zero, enquanto o calor do cedido vai ser menor que zero. Então, calma aí. Então, vamos lá. Vamos pensar em algo mais familiar. Então, pensa de novo no gelo com a garrafa. Seguinte, a garrafa vai estar numa temperatura maior que zero, certo? Enquanto o gelo vai estar numa temperatura menor. O que vai acontecer? O gelo vai subir a temperatura, vai trocar de estado físico e a garrafa ela vai diminuir. Então, para isso ocorrer, vai ter essa diferença entre o zero e tudo mais. Como a gente pode ver aqui no gráfico. Então, onde a gente vai usar o calor latente e calor sensível? Vamos lá. Nessa equação, voltando aqui nessa equação, há dois tipos de calor. Você pode até incluir um terceiro recipiente. E todos vão ser somados. É o seguinte. Então, aqui você pode ter dois recipientes, dois objetos que trocam de calor, ou você pode ter 3 ou mais e todos vão se somar, certo? E como a gente vai adicionar o calor latente e o calor sensível nisso? Então, vamos lá. Se algum dessas substâncias, desses produtos, trocam de estado físico, você vai usar a equação do calor latente, que é Q igual a M vezes L, que nós vimos na aula passada. Já se não for nenhuma troca de estado físico, você vai usar Q é igual a M vezes C vezes delta T. Então, calma aí, vamos lá. Por exemplo, na equação da garrafa com gelo. Então, aqui, dentro desse quadradinho vermelho, seria o seguinte. Seria M vezes L. O que é isso? Seria a equação do gelo.
Por quê? O gelo ele vai mudar de fase. Do gelo ele vai se transformar em água. E a outra parte seria então M vezes L mais M vezes C vezes ΔT. Por quê? A garrafa, o conteúdo nela, na verdade, ela não vai mudar de estado físico. Ela só vai alterar a temperatura. Ela vai diminuir, no caso. Então, você vai ter que ter esse senso, essa noção entre mudança de estado físico e mudança de temperatura. Então, o resultado final ficaria M vezes L mais M vezes C vezes ΔT igual a 0. Faremos alguns exercícios aqui na frente para poder deixar tudo isso mais claro e colocar na prática o que nós vimos agora. Então vamos lá, começando pelo primeiro exercício. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, então vamos lá, vamos destrinchar a pergunta de partes em partes. Então, basicamente ele está dizendo que o compartimento no qual os produtos estão inseridos tem uma capacidade térmica desprezível. O que significa isso? Significa que, basicamente, você não vai contar com a capacidade térmica do recipiente, e sim dos produtos que estão lá dentro. Continuando. Foram misturados 200 gramas de água, inicialmente a 20 graus. Então, aqui nós já temos a massa e a temperatura inicial da água, do primeiro produto. E 400 gramas de ouro, inicialmente a 80 graus. O que isso quer dizer? Isso é a segunda substância dentro do recipiente. Então, temos a água e temos o ouro. O ouro, ele tem 400 gramas. Essa é a massa dele. E a temperatura inicial dele é 80 graus Celsius. Sabendo que os calores específicos da água e do ouro são, respectivamente, 1 cal/grama Celsius e 0,03 cal/grama Celsius. Determine a temperatura final aproximada da mistura. Então, vamos lá. Vemos que as temperaturas é basicamente 20 e 80. E nesse período, basicamente, não há como a água passar pela fusão, muito menos o ouro, que a temperatura dele de fusão é muito mais alta devido que ele é um metal. Então, vamos lá. Então, vai ser somente calor sensível. Então, você vai fazer M vezes C, que é calor específico, vezes ΔT, mais M vezes C vezes ΔT. Vamos lá. M da água é 200 gramas, vezes 1, que é o calor específico dela, vezes... e aí o ΔT é a variação de temperatura. Você tem temperatura inicial, mas não tem a final. Então, o que você vai fazer? Nesse ΔT, você vai abrir um parênteses e vai fazer T final menos 20 graus. Por quê? Essa seria a variação de temperatura da água, visto que a temperatura inicial é 20 e a variação é a final menos a inicial. E aí depois, essa é a parte da água. E aí você vai calcular e somar com a do ouro, que vai ser M, que é 400, vezes 0,03, que é o seu calor específico, vezes, abre parênteses de novo, isso tem a temperatura inicial, que é 80. Então, vai ser T final menos 80. Então, a incógnita que você vai ter aí será 2T final, que é a temperatura final do ouro e da água. Então, você vai multiplicar os números do qual você tem e chegará no resultado. Vamos lá. Temos 5 opções aqui. 20 graus Celsius, 20, 34, 38 e 36. Então, sei lá, a soma das quantidades de calor trocadas pelo calorímetro é nula. Sendo assim, podemos escrever que a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do ouro será igual a 0. E aí faremos a substituição no qual nós conversamos. Então, será 200 a massa da água, vezes 1 vezes T menos 20, mais 400 vezes 0,03 vezes T menos 80 igual a 0. E, por fim, chegará ao resultado de T igual a 23,4 graus Celsius, que será a resposta da letra A, que é aproximadamente 24 graus Celsius. E aqui ele pede aproximadamente a temperatura final da mistura.
Para responder o segundo exercício, nós precisaremos dar uma revisada em conceitos que nós vimos ao estudo da física e que basicamente é o seguinte: as suas grandezas, unidade e o símbolo. Essa questão 2 aqui, ela pega muito em conceitos. Porém, ela acaba tendo uma resolução muito simples, já que você não precisa ficar decorando o Sistema Internacional de Unidades, certo? Então, aqui vamos dizer, há menos conceituais que podem ser consideradas às vezes como pegadinhas, se você não ficar decorando essas coisas, porque a física, às vezes, ela requer que você decore algumas unidades de medida e decidir ir direto para a resposta certa, porque é algo muito conceitual, você precisa estudar de pouquinho em pouquinho. E como disse, disponibilizarei os slides na descrição. Então você poderá ir com calma e estudando cada uma das unidades. Vamos lá. A resposta certa é a letra E. O calorímetro, ele impede as trocas de calor com meio externo e proporciona o estudo das trocas de calor apenas dos objetos que são estudados. Então, vamos lá, o que foi dito aqui? Basicamente, é a definição de sistemas termicamente isolados, pois eles estão dentro de um sistema fechado, seja numa caixa de isopor, seja num cooler. Então, eles têm essa proteção, um sistema fechado, justamente para que não ocorra variação de temperatura com o meio exterior e ocorram variação com os produtos dentro de tal sistema, para que eles possam ser estudados. Porque se for aberto, um sistema aberto, o estudo fica muito mais complicado, porque há outros fatores a serem incluídos na equação. Lembrando que essa matéria, ela cai de forma muito pouco direta no Enem, porém, de forma indireta, ela está sempre caindo, porque mexe muito com calor sensível, calor latente, então ela vai estar sempre muito presente. E o raciocínio que você desenvolve ao fazer esse exercício, estudar essa matéria, é algo que você vai utilizar muito na física. Vamos lá. O corpo interno de um calorímetro é feito de alumínio e tem massa de 30 gramas. Em seu interior, onde há 150 gramas de água pura a temperatura de 20 graus Celsius. São despejados 200 gramas de bolinha de aço que se encontram inicialmente a temperatura de 60 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do alumínio é 0,2 cal e da água 1 cal, e a temperatura de equilíbrio do alumínio de um conjunto igual a 25 graus Celsius, o calor específico do aço e da quantidade de calor trocada pelas bolinhas de aço com o sistema tem valores respectivos e aproximadamente iguais a... Então, lembra de destrinchar toda a questão e ir marcando qual é a massa de qual produto, para que você consiga calcular se há variação de temperatura ou se há mudança de estado físico. Então, você tem que levar várias questões no panorama geral. Então, você tem que simplesmente ir pegando de pouquinho em pouquinho. Então, eu vou pedir para que você pause o vídeo e tente resolver o exercício. E a gente vai corrigir já já. Então, a soma das quantidades de calor trocadas no calorímetro é nula. Assim, podemos escrever. Então, vamos lá. Se você destrinchou tudo bonitinho, você vai perceber que há 3 condutores de calor aí. Há o calorímetro em si. Lembrando que a capacidade térmica no exercício 1, por exemplo, era desprezível. Ou seja, você não iria colocar ele na equação, ele tinha algo desprezível. Já nesse daqui, você percebe que não é desprezível. Então, além disso, a troca de calor com a água e com as bolinhas. E tudo isso vai dar igual a 0, para que tenha um equilíbrio. Vamos lá. Nenhum dos 3 sofrem alguma alteração no estado físico. Então, todos terão a equação do calor sensível igual a 0. Ao realizar a conta, você perceberá que basicamente o calor específico das bolinhas, ou seja, do alumínio, será igual a aproximadamente 0,11. O que você vai fazer agora então? Então, como houve uma diminuição da temperatura das bolinhas de aço, elas cederam calor para o sistema. Quanto elas cederam?
como você não tinha o calor específico, não tinha como você calcular isso, já que também tinha outra incógnita, que era a temperatura final. O que irá acontecer? Você vai calcular dela separadamente. Como as bolinhas elas tiveram uma diminuição na temperatura, elas cederam calor, ou seja, elas perderam calorias. E aí você vai calcular Q somente do sistema da bolinha, que será Q é igual a M vezes C vezes ΔT. E ao realizar a conta, você perceberá que será igual a 770 calorias. Então, gente, essa foi a matéria de calorimetria. Espero que tenham aprendido. Se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu responderei, não prometo que muito em breve, mas responderei em algum momento. E é isso aí. Acabamos com calorimetria, finalmente. E agora haverá outro conteúdo na próxima aula. Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Até a próxima.